pessoal, bem-vindos ao Infinito Afeto. Dando continuidade à nossa contação de histórias, hoje vamos comentar sobre as verdades que estão embutidas na história Branca de Neve e os Sete Anões e por que é bom para as crianças escutarem e melhor ainda para os pais. Com a criação da psicanálise, das descobertas freudianas mais difíceis de serem absorvidas pela sociedade retrógrada e preconceituosa do ano de 1900, foi a da sexualidade infantil. Freud atribuiu a ignorância desse aspecto da vida das crianças a dois fatores: ao preconceito moral e à amnésia ou memória seletiva com que algumas pessoas encobrem os primeiros anos da infância até mais ou menos os 8 anos. E foi justamente devido a esse preconceito moral vigente à época que os contos de fadas originais sofreram tantas modificações, pois só assim poderiam ser contados e recontados sem escandalizar a sociedade da época. No entanto, até hoje, os contos de fadas contados na forma original só escandalizam os adultos. Por carregar muitas verdades e mostrar aspectos importantes e psicológicos para as crianças, eles são intrigantes e interessantes, uma vez que através da fantasia são eles que as ajudam a resolver os conflitos existenciais que surgem no decorrer do processo de maturação psíquica. A morte do pai ou da mãe dos contos de fadas tradicionais é algo real e a criança desde o início já aparece como uma órfã, sozinha, abandonada e desamparada, tendo que enfrentar a vida de uma maneira independente. Outra característica dos contos de fadas é que não há personagens que sejam bons e maus ao mesmo tempo. Ou eles são maus, como uma bruxa, por exemplo, ou são bons, como uma fada madrinha. No entanto, na vida real, essa ambivalência aparece em uma mesma pessoa, como é o caso da mãe, que às vezes se mostra uma pessoa boníssima, aquela que cuida e acolhe, e outras vezes vira uma bruxa quando começa a fazer exigências e a corrigir a criança. Outro aspecto interessante dos contos de fada é que, diferentemente das fábulas, que sempre funcionam como uma lição de moral, eles oferecem esperança para que as crianças possam reparar seus próprios erros ao reconhecê-los. Cada conto de fadas é específico para cada idade das crianças. Além disso, nos contos de fada tradicionais, o mal não é um mal que assusta a criança, que as faz correr e fugir. Ao contrário, é um mal sedutor e atraente, que as intriga e as seduz. Entretanto, a partir das histórias infantis, a psicanálise revelou aspectos inconscientes extremamente importantes que envolvem o processo de maturação das crianças. Na história de Branca de Neve, na versão dos irmãos Grimm, que é a mais próxima do original, a mãe da Branca de Neve morre no parto e o rei se casa de novo. Quando a Branca de Neve tem 7 anos, a madrasta começa a se sentir ameaçada pela menina, pela sua beleza, e começa a sentir ciúmes dela, porque ao entrar na puberdade, ela começa a crescer e a se tornar mulher. Essa descoberta cria, principalmente do lado da madrasta, um sentimento conhecido pelo nome de crise narcísica, que é marcado pelo famoso diálogo: espelho, espelho meu, existe mulher mais bela do que eu? Diante do espelho, a madrasta sente o peso dos anos, sente que está envelhecendo, que está perdendo os seus atributos físicos, aqueles mesmos atributos que fizeram com que o rei se apaixonasse e casasse com ela.
As crianças sofrem quando percebem que, ao crescer, se tornam uma ameaça, porque passam a representar a juventude, a mesma juventude que a mãe ou madrasta tinha quando foi desejado pelo pai. Juventude essa que agora está se esvaindo. A madrasta manda matar a Branca de Neve e, como prova do crime, exige que o caçador lhe traga o fígado e os pulmões para serem comidos por ela. Naquele momento, o que estava em jogo era adquirir a juventude que a madrasta estava perdendo. Quando a bruxa surge com a maçã envenenada, é a mãe se revelando de fato como ela é, a verdadeira bruxa. Só que a Branca de Neve não a identifica como tal. A Branca de Neve a percebe como uma velha senhora, como uma avó, e aceita a maçã. Depois da Branca de Neve ter comido a maçã e dormido, ela desperta com um beijo do príncipe, em uma referência ao despertar da sexualidade na adolescência. E quem é o caçador? O caçador faz a função simbólica do pai, que, apesar de ter sido incumbido de matá-la, não cumpre sua promessa, porque reconhece que ela cresceu e precisa sair para o mundo. No entanto, quando ela sai para o mundo, ela encontra os perigos da floresta, com os fantasmas que são representados pelos seus brinquedos de criança, mostrando que os conflitos que revivemos na adolescência são aqueles vividos na infância. Os anões, por sua vez, representam funções que a criança precisa deixar para trás para poder crescer. Dunga, soneca e o dengoso representam o infans, palavra que significa aquele que não fala. O zangado representa a birra, o feliz representa aquele que vai com qualquer um, sem medir o perigo. O atim, aquele que representa as doenças infantis. O mestre, aquele que lidera as crianças nas brincadeiras, no caso da história, que são representadas pela extração de pedras preciosas nas minas. Os anões representam, cada um ao seu tempo, a maturação pela qual a Branca de Neve passou, desde bebê até a condição de mulher. Veja quanta coisa um conto infantil ensina, não só para a criança, mas também para o adulto que conta essa história e que muitas vezes não associa e não se dá conta do que está lendo e fazendo. Atualmente, é comum a competição direta ou indireta entre mães e filhas, querendo as mães normalmente parecer tão ou mais jovens do que as filhas, competindo na forma de vestir e de se comportar, sentem-se orgulhosas quando são consideradas irmãs das próprias filhas, usam os mesmos modelitos, muitas vezes tentando usurpar o lugar das filhas no seu grupo de amigos, sem se dar conta que, apesar de terem envelhecido, não souberam envelhecer e não souberam entender a lógica da substituição entre as gerações. Por ser um relacionamento abusivo, o narcisismo materno pode impactar nas relações interpessoais e no desenvolvimento psicológico dos envolvidos, que geralmente envolve a destruição da autoestima, confiança e autonomia dos filhos, com ênfase na relação mães e filhos e seu impacto na construção da personalidade desses sujeitos. Ao contrário das telas, os contos de fadas não são úteis apenas para as crianças, mas também para muitos adultos que não superaram todas as fases de maturação psíquica. Bom, hoje fico por aqui com mais esse conto de fadas. Espero que tenham gostado. Se gostaram, por favor, recomendem aos amigos, compartilhem, ativem o sininho e, se possível, assinem o nosso canal.